Aleluia, aleluia. Essa música. Aleluia. Enche esse lugar, irmão. Enche. Escuta a música. Esquece quem está falando, quem está ao teu lado. Sabe? Comece a louvar. Você não está louvando para homens. Você está louvando diretamente para Ele. Você está louvando para Ele, exaltando o nome dEle. Aleluia! Se não fecha os olhos, não sabe a música, lê. Mas fala da tua boca. Aleluia, aleluia. E mover teu coração. A fé move o coração de Deus. Dá tudo Fé. isso. Aleluia. Enche, irmão, esse lugar, enche. Se rende aos pés dele. Aleluia. Ei, estamos no comando. Louva a Deus. Eu querer pra o teu querer. Pra o teu prazer estou aqui. Tu és Oh, ele é digno, hein? Ele é digno. Ele é digno do seu louvor. Louva por a tua força. Ei, esse é um ato de fé. Você crê nele, você louva. adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Ele para adorar ele. Adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Aleluia, aleluia. Oh, Pai, te rendemos graças por essa manhã, Pai. Te rendemos graça, Pai. Enche esse lugar, irmãos. Enche esse lugar. Adoramos a Ti, Pai. Adoramos a Ti. Rendemos graças, Pai, por esse lugar. Por poder, Pai, ter essa família unida, bem ajustada, Pai. Um corpo que vai crescer cada dia mais. Isso aqui, Pai, percebemos cada dia mais que está ficando pequeno para nós. Vamos crescer, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse amor. Obrigado, Pai, por essa família. Obrigado por nossas festas. Obrigado por chegar aqui, Pai. Obrigado pelo nosso transporte. Obrigado por ter uma casa para morar. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai. Te amamos, Pai. Te amamos. Rendemos a Ti, Pai. Estamos debaixo dos Teus pés, Pai, rendendo a Ti, Pai. Te amamos, Pai. Obrigado por teu grande amor, Pai. Porque Tu nos escolheu, Pai, para pregoar o Evangelho, Pai. Estamos aqui, Pai, para levar Tua palavra para outros, Pai. Não só para nos fortificarmos aqui e levar esse Evangelho para outros. Obrigado, Pai. Obrigado por ser um dos Teus escolhidos, Pai. Todos aqui te amamos, Pai. Estamos aqui pelo Teu amor. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Iva, Deus vai fazer muito mais na tua vida. Essa voz vai entoar muito mais. A tua voz encanta várias pessoas. Várias pessoas, várias pessoas. Tem essa fé que está dentro de você. Não perca ela. Não perca. Eu sei que você nunca vai perder, mas tenha mais força, porque essa voz aqui, ela vai sair muito mais doce, suave. As pessoas vão ficar encantadas, porque nós somos inspirados por Deus para inspirar as pessoas. Você várias vezes me inspirou, em várias vezes no Rema, falando disso, propaganda do Rema, mas você sabe o quanto você me inspirou
quantas vezes eu conversei com isso com você, a tua voz nunca vai acabar. Entendeu? Porque isso é perfeito e agradável a Deus. Perfeito e agradável a Deus. Deus vai te honrar com isso. Deus já está te honrando, mas Ele vai honrar muito mais. Aquilo que você pede, Ele vai muito mais além. Você é mais do que vencedora. Ele venceu por você. Amém. Não tem esforço, Amém. é só receber. Amém. Aleluia! Deixa eu abençoe. Amém, amém. Irmãos, pode sentar. Mas se tudo também quero honrar essa mulher de Deus. Eu sei que onde a senhora pisou, a igreja também pisou. Aleluia, aleluia. Obrigado pelas suas orações, que nós sabemos que a senhora sempre ora por nós. Aleluia. Obrigado pela irmã Flávia aqui, por essa oportunidade. Obrigado, pastor. Sabe, irmãos, tivemos uma palavra ontem para os influentes. Quero honrar aqui a vida do nosso irmão Caio e Érica que está lá dentro. Você que é pai e tem filhos influentes, traga seus filhos. E quando tiver uma reunião, traga. Meu Deus do céu, que reunião abençoada. Pessoas abrindo aqui a vida. Sabe, a gente teve noções de outras pessoas que infelizmente usando casaco estão se ferindo e as pessoas não sabem. Testemunho de pessoas que as crianças estão chegando dentro de casa e influenciando os pais. Meu Deus do céu, se você tem pai, se você tem filhos que são do influentes, tragam. Ontem tivemos uma palavra mais poderosa. Eu cheguei em casa que para dormir foi difícil. Caio, obrigado pela tua vida, sabe? Irmãos, eu fiquei muito feliz com a palavra de ontem. Muito. Teve uma palavra, sabe assim, como muitas pessoas gostam de falar, uma palavra de Torá mesmo. Que palavra, cara. Obrigado pela sua vida, obrigado mesmo pela vida de Érica, que nos influenciou a como tratar nossos filhos. Vamos ter palavras poderosas para os nossos filhos lá dentro. Quem não veio ontem, que é pai, sabe? Procura Caio, procura Érica, para ele dar instruções daquilo que foi passado ontem, porque é muito importante, porque eu não sei se eu posso falar aqui, mas, sabe, procura eles, que vão ter palavras muito fortes lá dentro. Inclusive, uma das palavras que eu me senti muito foi na parte da escola, como não ser influenciado na escola, mas ser influenciado por Deus para influenciar. Amém. Temos essa palavra e isso também está dentro da ministração, sabe? A palavra que eu vou falar hoje é sobre fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto mais escutamos essa palavra, mais a gente vai se alicerçar e mais vamos estar dentro da palavra de Deus. Sabe, essa palavra eu creio que tem influenciado várias pessoas aqui, como tem influenciado a minha família. E eu creio, sabe, que essa vai influenciar a sua vida. Então, escute a palavra, viva a palavra, creia na palavra, leia na palavra e medite na palavra. Essas são as palavras do nosso irmão Kenneth Reagan, sabe? No meio da ministração eu vou falar também sobre isso. A gente tem que entender que se a gente não viver pela palavra, não meditar na palavra, não escutar a palavra, a gente não vai ter como viver para Cristo. Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus sem crer e sem fé. E a fé vem exatamente por isso. Eu vou pegar aqui só para botar para eu não me perder. Mas ele fala sobre os alicerces. São 4 pilares que ele fala sobre a fé. Alimentar da palavra, isso é ler a palavra. O tempo que você tiver, ler palavra, ler livros. Falando nisso, eu recomendo esse livro aqui, Armado para o Bom Combate. Eu fiz uma viagem há pouco tempo e o pastor me emprestou esse livro. A irmã Flávia e o pastor Rodrigo oraram por mim e esse livro me influenciou bastante para que eu pudesse pregar a palavra lá e viver a palavra. Nós aqui exaltamos a palavra de Deus. Não exaltamos o homem, porque os homens são exaltados por Deus e não por nós. Mas nós exaltamos a palavra de Deus, porque Ele
é que nos vivifica na palavra dele. Nós somos justos e o justo viverá pela fé. Não viverá pelo mundo, não viverá pelo que vê. A sua vista, dá para ver isso aqui, mas a sua visão vê além do alcance. Uma das pessoas falou ontem que tinha a visão de Tandera. Isso realmente é a nossa visão em Cristo, porque Cristo já foi. Ele não é passado, ele não é presente, ele não é futuro, ele é. Ele ocupa todo o espaço. Então ele ocupando todo o espaço, ele sabe nosso futuro, ele sabe nos alicerçar para o nosso futuro. E para isso, vamos começar agora a ministração. Para isso, precisamos do quê? Renovar a nossa mente. Eu queria que botasse aí no projetor Romanos 12, 1 e 2. Eu creio que essa palavra bem lida, ela muda pessoas, ela muda vidas. Aqueles que aceitaram a Cristo aqui, pode ter certeza que tem um Espírito, e o Espírito vivifica dentro do nosso coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Espera só um pouquinho. Ali fala assim, rogo-vos, ele estava orando por nós. Paulo, ele orava por nós. Isso há 2000 anos atrás. Você sabia que Abraão, ele influenciou nossa vida? O crente, nós somos, o que vive pela fé é influenciado por Abraão. Isso a palavra fala. Noé influenciou nossa vida até hoje. Abel também influenciou nossa vida. E o que estamos influenciando a vida de outras pessoas? Temos que influenciar. A palavra ontem também falava sobre influência. Se tivermos na palavra de Deus, vamos influenciar nossa família, vamos influenciar nossos filhos, que é a próxima geração. Qual o tempo que temos passado com nossos filhos? Temos passado vendo só o celular? Ou temos passado com nossos filhos falando na palavra de Deus? Não que celular também é uma bênção, tá? Pode você trabalhar, você pode ler a Bíblia. Apesar que escutamos uma palavra de Eveline, que aqui parece que é um 3D, e é verdade. Alguém está com a sua palavra de Deus? Levanta assim, por favor. Isso aqui é a palavra de Deus, e ela nunca vai ficar fora de moda. E quando temos isso, qual o tempo que temos influenciado nossos filhos? Nossos filhos é a próxima geração. Vamos deixar essa palavra de Deus, claro que a gente sabe que a palavra de Deus não morre, mas vamos deixar essa palavra de Deus? Ou vamos alicerçar nossos filhos para que ele possa levar a palavra de Deus para outras pessoas? Quem quer aqui povoar o céu? Amém. Precisamos povoar o céu. Nós cremos, e uma palavra foi dita aqui, no céu vai ter mais cristão do que no inferno. É claro que só vai ter cristão lá, mas vai ter mais gente no céu do que no inferno. Porque estamos aqui para isso. Se não for para isso, para que viemos? Viemos para levar a palavra de Deus. O 2, por favor. Não vos conformeis com este século. Conformados com o celular ou com a palavra de Deus? Aleluia. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Tem uma passagem bíblica, eu vou olhar aqui já e te digo, mas ela fala que é agradável a Deus que todos sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento. Como é que a gente pode chegar no conhecimento da palavra? É lendo. A fé vem pelo ouvir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que a gente pode ser liberto das nossas prisões, de algumas coisas que precisamos sair? Ítala foi falada agora, por quê? Porque ela falou sobre isso. Porque ela está cheia. E muitas vezes nós temos reserva dentro de nós.
Às vezes o inimigo mesmo, o diabo, quer chegar para você: tu não vai cantar mais não. Mas ela vai cantar, porque ela tem reserva para ser curada. Quanto estamos usando nossa reserva? Temos que usar nossa reserva. Por isso que temos que nos encher. Aquilo que está transbordando, como foi falado aqui com o pastor, é para cansar os outros. Mas temos que estar cheio, porque esse cheio é para nós, o transbordar é para os outros. E se não enchermos dentro da palavra, se não entendermos que a palavra fala que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, como é que podemos ser libertos das outras coisas? Temos que entender que a palavra de Deus, ela mostra todo o caminho. Há um pouco de tempo atrás, minha esposa estava, minha Pérola, estava no hospital, e há um ano atrás sofremos uns dias bem conturbados com o nosso filho no hospital. E, sabe, passamos dias bem difíceis mesmo, meu filho internado. Ora a Deus por essa igreja. Foi no começo do ano. A esposa do pastor e o pastor pediram aqui oração pelo nosso filho. Sabe, passamos dias bem complicados mesmo. Mas isso foi muito bom, porque, assim, não que isso foi bom, mas no meio da tribulação, nós se alicerçamos mais na palavra. Eu vi minha esposa avançar na palavra como nunca tinha visto. Não que a gente estava feliz com aquela situação, mas naquela situação deu um crescimento muito grande. E agora, quando meu filho foi internado de novo, ela disse para mim, e eu, sabe, me alegrei. E ela estava no hospital, e o diabo chegou para ela assim e fez: ei, teu filho vai ficar internado de novo. E ela, quando começou a se entristecer, ela estava cheia. Ela disse: está repreendido. Ei, sai daqui. Meu filho não vai ficar internado. Meu filho é sarado e curado. E ela deu um grito no hospital. E a outra mulher disse assim: amém, amém, amém. Ei, somos influenciadores. Sabe que tem nesse livro aqui tem uma parte que, lembrando dessa injeção, que é muito forte. Paulo, ele fala, durante seus vários confinamentos na prisão, Paulo recebeu algumas das incríveis revelações do Novo Testamento. Quando ele estava preso, ele escreveu o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo e Filemão. Todas essas revelações contidas nas epístolas são resultado do tempo de Paulo na prisão. Ei, na tribulação é que temos que orar, ó, botar o joelhinho no chão e dizer: ei, Pai, revela aquilo que tu quer. Porque é aí onde a gente cresce, né? Na meio da tribulação a gente cresce, a gente não fica parado não. Ei, a gente rima contra a maré. Se a maré tem um não curso, mas ele tem a... Eita, Pai. Revela, Pai. Como se fosse uma vala, mas isso se chama o quê? Uma corrente. A corrente do rio, ela vai vir para cá. Se estamos aqui e nós paramos, temos como ficar parado? Não, vamos ser empurrados para trás. Ei, Deus nos chama para avançar. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, corremos para o alvo. Ei, esquece das coisas que para trás ficou. Esquece, se tem alguma coisa na tua vida que faz te prender, esquece. Ó, fica para trás. A partir de hoje, ó Pai, eu ando na tua prosperidade. Ó Pai, eu ando na tua provisão. Ó Pai, na tua provisão tu já disse que eu tenho um sim e já tenho um amém. Ei, no teu propósito de Deus já foi feito na tua vida. Ei, crê, agarra e começa a avançar. Ei, quem tem um propósito de Deus aqui? Ei, já foi feito, já tem um sim e um amém. Ei, não tem nada que prenda mais não. Ei, a gente tem que entender isso, que Deus já nos chamou. E o que Ele nos chamou, Ele já fez. Ei, se a gente entender que não somos mais presos por isso, Ele pagou na cruz. Ele pagou o preço do teu pecado, das coisas que tu fez para trás. Ele já pagou. Não existe mais nada que nos prenda. Ei, Jesus chegou assim na cruz e fez: ei, filho, tá vendo aí tua mãe? Ei, ele disse assim: o teu lugar, eu estou aqui, ó. Quando ele entregou a mãe: ei, João, olha aí tua mãe.
Ele simplesmente disse assim: ei, eu te substituí. De vez de tu estar aqui sendo morto, eu estou sendo morto por tu. O teu pecado, a tua enfermidade, tudo ele levou. Tudo, tudo. Nada nos prende mais. Nada, 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 nada. Tudo ele já levou. Morte, miséria, toda parte da lei que nos prendia, ele levou. Hoje somos livres. Livres para adorar, livres para amar, livres para dizer, olha assim, dizer, Caio, eu te amo. Ei, pastor, eu te amo. Ei, Flávio, eu te amo. Ei, qual é o preconceito de dizer que um homem te amo? Ei, ele é teu irmão. Quando chegar no céu, outro se acostuma aqui, ou chegar no céu, tu vai dizer, meu irmão, o que é que eu fiz com meu irmão? Ei, tu vai viver com teu irmão a vida inteira. Sabe que isso existe uma multicooperação do corpo. A fé, ela não pode vir sem maturidade. Aí entra. Chegou um pouquinho mais grosso, né, pastor? Como o senhor gosta de falar. Existem coisas que Deus vai nos alicerçar ao ponto de termos maturidade. A nossa maturidade, em todos os pontos, faz que a gente cresça em fé. Faz que a gente cresça em tudo em Deus. Eu já comecei a embananar tudo aqui, já comecei a falar do começo, do meio, do meio. Eu vou tentar me organizar aqui. A Bíblia fala que na maturidade, os dons que cada um foi dado para a igreja, por isso que a Bíblia fala que não deixe de congregar como alguns, por isso que eu falei exatamente sobre a correnteza, é exatamente para chegar sobre a maturidade. A maturidade que é levada em meio a todo mundo da igreja, é exatamente que vai fazer nos alicerçar para que o corpo fique forte. Há muito tempo atrás, o pastor George, ele falou que se você começa a fazer um exercício só de um braço, o outro vai ficar fino. Se você tiver com o braço quebrado e tiver no gesso, e todo o seu corpo estiver fazendo exercício e esse não, esse aqui vai ficar fino. O corpo, ele tem que ser bem ajustado. Quando um irmão, que ele for um profeta, chamar você a exortação, chamar para perto, lhe chamar em amor e dizer para você que algumas coisas você está errado, ei, agradece a Deus e vive aquilo que Deus está te chamando. Porque se você não começar a viver aquilo que a igreja está mostrando, chegar com cheio de mimimi, não porque o pastor falou isso comigo, não porque... Meu irmão, você não vai crescer. A gente só cresce sendo exortado. A palavra fala que Deus exorta quem ama. Se alguém... Deus não vai estar... Claro que Deus pode vir, tá? Mas Deus não está vindo do céu para falar com você. Ei, Ele usa homens. Enquanto eu estiver vivo, eu vou falar da palavra de Deus. Quem vai falar da palavra de Deus aqui? Você entende que Deus não quer usar outra jumenta? Deus quer usar você. Então assim, se Deus chama você, chama Paulo para exortar um irmão, ele vai ficar calado? Não. Isso é a multicooperação do corpo. Temos que entender que fomos chamados, né? Por isso que a palavra fala chamado. Você foi chamado para Deus, exatamente para falar da palavra de Deus, para falar a palavra dele. Não somos chamados para ficar calados. A palavra vai vir quando o corpo estiver bem ajustado. Muitas vezes é um impedimento da gente chegar onde Deus quer, por falta de fé e por falta de maturidade. Ou você acha que Deus não quer que todos aqui prosperem? Deus quer que todo mundo prospere. Prospere, mas valendo mesmo. Quanto mais a gente tiver próspero, mais a palavra de Deus vai ser alcançada em outras pessoas. Mas precisamos chegar à multicooperação do corpo. O alicerce do corpo precisa estar bem ajustado. Efésios 4. Bota aí, por favor, para mim alicerçar nessa palavra. Efésios 4:12.
com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho dos seus serviços, para edificação do corpo de Cristo. Volta. Com vista ao aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? É que todos sejam perfeitos. Não é isso? Ou quer dizer que cada um vai fazendo o seu exercício? Não. O dedo tem sua função, o pé tem sua função, a coxa tem sua função, a boca tem sua função. A boca não vai querer ser nariz, o ouvido não vai querer ser olho. Ninguém tem condições de chegar e querer ser... O pastor é o pastor, nós somos que trabalhamos aqui. Existe departamento infantil. Muitas vezes o departamento infantil quer estar aqui escutando também. O que a gente tem feito para isso? Muitas vezes a gente tem que se doar para estar lá em cima e levar a palavra de Deus também para crianças. As crianças precisam saber da palavra de Deus. E nisso vai crescendo todo o corpo. Quem está lá em cima não deixa de receber, não. Eu creio até que a gente recebe porção dobrada. Porque as crianças muitas vezes nos ensinam. A filha do pastor e dona Flávia, irmã Flávia, para mim, me ensina muito. Outro dia eu cheguei para ela e disse: ei, quem vai dar aula é tu. Rapaz, ela chegou aqui embaixo numa alegria. Ela ficou toda com medo, mas na hora que abriu a boca, oh, aleluia. Que palavra a menina disse. Uma palavra poderosa, falou sobre Moisés, sobre a passagem de Moisés. Ei, quantas vezes, isso me inspira também para me falar do meu filho, tá? Isso me inspira. Quantas vezes eu tenho falado do meu filho, quantas vezes a gente tem feito. Isso é uma formação do corpo, para que a gente possa ter bem ajustado. Pode passar. Até que todos cheguemos à unidade de fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Essa palavra varonilidade significa maturidade. Você quer chegar à maturidade? Ou quer ficar como criança tomando leite? Ei, vós que já são mestres, já deviam estar tomando comida sólida e não mais... Eita, esqueci. Não tomando mais leite espiritual. Nós devíamos estar comendo já comida sólida. Vocês são todos mestres. Então isso que a palavra fala é maturidade, a medida, a estatura, a plenitude de Cristo. Pode passar. Para que não mais sejamos como os meninos. Ei, isso é o quê? Imaturidade. Aí é imaturidade. Quantas vezes nossa esposa fala conosco e nós olhamos assim: poxa, eu é que mando em casa. Não, não é desse jeito não. Nossa esposa, nossos filhos também tem uma palavra de Deus. Na igreja tem uma palavra de Deus. Ei, para de ser como um menino, está reclamando, está murmurando. Paulo, ele fala que ele não murmurava. Em meio à tribulação ele escreveu tantos livros. E ele dizia: ei, traz minha capa e traz a palavra, que eu quero me alicerçar na palavra. Não murmura quando tua esposa chegar ou quando teu filho chegar e dizer: ei, vem cá, pai, é desse jeito que leva da palavra de Deus, sabe? Ele pode nos levar. Nós temos a palavra de Deus, nossos filhos, nossos irmãos. Cada irmão aqui já me leva tanta palavra, tantas pessoas aqui me fez eu alicerçar na palavra. O irmão Caio, a irmã Érica. O que é que eu honrei com a vida dele vindo aqui ontem? Ei, temos que saber que isso é uma honra. Quando honramos a um irmão, estamos honrando a Deus. Ei, e a Bíblia diz que ela vem como bênção. Quem quer ser abençoado aqui? E onde é que estamos honrando nosso irmão? Não sejamos mais como as crianças, como os meninos, agitados de um lado para o outro, levado todo o vento de doutrina. Ei, se não alicerçarmos na palavra, cadê o vento de doutrina? Vai ficar no vento de doutrina ou vai estar dentro de doutrina? Aqui fala que tem doutrina, tá? Só que é uma doutrina errada. Temos a doutrina de Cristo. Aqui a gente exalta a palavra de Deus, a fé. E não podemos estar de um vento do outro, indo para a igreja, indo para outra. Não estou dizendo que você não pode visitar,
mas precisamos de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Pessoas ungidas como o pastor Rodrigo, que chega para a gente, sai de sua casa, de vez às vezes eu sei que fica com a família, mas sai com ele, vai conversar com você. Ei, quem nunca conversou com ele aqui, por favor, chame ele e tenha uma conversa com ele, que vocês vão entender quem é a palavra que ele pode dar para você. Ele vai chegar para mim e dizer, irmão, me chamou a orelha. Mas quantas vezes, sabe, mesmo que você não tenha uma dúvida nem nada, mas procura ele para conversar. Vocês vão entender a palavra de Deus que está no coração desse homem, sabe? Ele vai lhe alicerçar com a palavra dele, porque ele veio de instruções como o pastor Buddy, ele veio de instruções do nosso pastor, acho que é o pai Humberto. Humberto é uma pessoa que alicerçou muito a palavra dele, muito a palavra com o pastor Rodrigo. A gente escuta muito isso, sabe? Quantas pessoas foram alicerçadas com essa palavra. Como ele fala, o apóstolo, né, que ele não quer dizer que é profeta, mas são pessoas que nos instruem. Ei, se tiver um tempo, chama ele, conversa com ele, para que você possa saber a doutrina que ele prega, é a doutrina da palavra, e não qualquer vento de doutrina. Temos que chegar a essa maturidade, irmãos, para entender. Há um tempo atrás eu estava aqui e a palavra foi muito clara quando teve eu estava orando em línguas e a Bíblia falou, o Espírito me testificou que aquele que está fora da visão está em pecado. Temos que estar dentro da visão. O pastor tem uma visão. Lembra que Moisés teve uma visão e as pessoas, os próprios irmãos olharam assim: ei, Deus só fala com ele? Não, Deus fala com você. Mas a visão que ele deu foi para Moisés. A visão que ele deu foi para o pastor. E nós temos que pegar junto. E quando começarmos a pegar junto, a igreja vai crescer. A igreja tem crescido por quê? Porque eu nunca vi a gente estar tão unido. Entendeu? A gente tem vivido uma verdadeira família. Essa família vai crescer. Escutamos uma palavra que nossa irmã viu aqui: ei, esteja grávida, porque vários filhos você vai ter. Vários filhos, vai ser muita gente. Sejam levados de todo vento de doutrina pela artimanha dos homens. Você está vendo que tem doutrina e são artimanha dos homens. Por isso que temos que ler. Eles liam a palavra, eles recebiam a palavra, mas eles iam depois para as escrituras, para quê? Para conferir se as escrituras estavam certas. Por isso que muitas vezes quando a gente está aqui e o pastor conversa, ei, escute tudo, receba tudo, mas depois vá na palavra, para ver se está na palavra. Quando a gente lê um livro, a gente tem que ir na palavra para ver se o contexto está certo. Porque infelizmente, senão, as pessoas vão levar para vento de doutrina. Pela astúcia, como induz ao erro. Você está vendo que ele está falando exatamente o que eu estava falando, sobre doutrina e doutrina de erros, e não de doutrinas verdadeiras. O que a gente prega aqui, o que a gente escuta aqui, é a doutrina verdadeira, é a doutrina da fé, é a palavra da fé. O justo viverá pela fé. Pode passar. Mas seguimos em verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Aleluia. O cabeça de todas as igrejas é Cristo. Mas você entenda que o cabeça dessa igreja é o pastor Rodrigo. Por isso que temos que entender quem é o caminho que ele está deixando. Ele é um pastor. E o pastor, ele não diz à ovelha: ó, vai. Não. Ele anda e diz assim: pode vir, ovelha. Então temos que entender aquilo que ele tem passado para nós, para que a gente possa andar nisso. E quando entendermos isso, vamos crescer, vamos ter firmamento na fé. Se não entendermos esse firmamento na fé, como é que podemos andar em fé? Você anda em fé? Ou você anda pelo que você vê? Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam.
Se você espera, você já pediu, né? A convicção de fatos que não se veem. Se estamos vendo, isso não é fé. Nós cremos, por isso falamos, por isso acontece. Aquilo que você pedir em maturidade, no propósito de Deus, aonde Ele já deu sim, aonde Ele já deu amém, vai acontecer. Agora seja maduro de não chegar e dizer, eu quero agora, senão vou botar chupeta. Não é desse jeito não. A maturidade faz que você espere a hora certa. A hora certa é de Deus. Na hora certa, na hora que Ele sentir que você está maduro, Ele vai te prosperar muito mais do que você imagina. Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Quem venceu foi você? Não, quem venceu foi Ele. Aquela luta que uma pessoa ganha, só que o prêmio vai para você. Nós já somos mais do que vencedores. Ele venceu por nós. Não fomos nós que vencemos. Ele venceu. Então, se Ele venceu, nós somos vencedores por causa dele. Então espera o momento dele. Você venceu por intermédio dele. Então receba por ele, no momento dele. Para ele são todas as coisas. Então tudo que a gente vai receber, tudo que a gente vai pedir, tem que honrar e pedir a quem? Tem que honrar a quem? A ele. Porque foi honrar a ele, é para ele. Todas as coisas a gente tem que vir por intermédio dele. Se recebemos coisas naturais, é lícito? É lícito. Mas receber as coisas deles, pode ter certeza que você vai sorrir de um jeito que vai rasgar a orelha. Isso é amor. Isso é amor. O Pai nos amou. Ele amou tanto que deu seu único filho. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. É o único. Era. Ele foi ser primogênito. Porque depois todos foram. E com isso nos tornamos o quê? Herdeiros com ele. Se você é herdeiro, você tem direito ao quê? A herança. Quem quer a herança de Deus aqui? Aleluia! Temos a herança dele para pegar na hora que quisermos. A ministra que veio aqui na quinta-feira, como é o nome dela? Vera Costa, ela disse assim, é que nem um shopping, meu irmão. É só entrar e pegar, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. É pegar. Pela fé, cremos, por isso falamos. Em Romanos 10, ele fala que... Deixa eu ver aqui. Para não errar, vou... Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Cristo, segundo o seu daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos aqui já falei, todos aqui têm um propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus tem, mas para isso muitas vezes precisamos abrir a boca para mostrar ao inimigo que ele é perdedor. Na hora da sua oração, Deus falou, disse, Pai, obrigado por ter escutado. Ele escuta a nossa oração, ele mesmo fala, mas era para as outras pessoas que são incrédulos ver ele orando. Muitas vezes Deus sabe tudo aquilo que você quer, mas muitas vezes temos que abrir a boca para que as pessoas possam ver que vivemos pela fé. Você vive pela fé, está no meio do povo e é só calado, as pessoas falando incredulidade. Não deixa a incredulidade vir não. Nós como escutamos aqui, não sabemos como passamos a semana, não tenho a mínima ideia. Como é que vai passar a próxima semana? Não tenho a mínima ideia, só que Deus sabe. E se começarmos a pronunciar aquilo que queremos, não vamos viver aquilo que não queremos. Devemos falar, pronunciar. A palavra fala em Romanos 10, agora eu vou para ela. Porque com o coração tu crê para a justiça, e com a boca tu fala a respeito da tua salvação. Tu fala a respeito da tua salvação, tu fala a respeito da tua fé, tu fala a respeito daquilo que tu quer. Você não tem que ficar calado. O diabo ele não pode falar mais que você, você tem que falar a fé. E mandar ele, vaza daqui. Porque quem manda aqui
é Deus. Somos guiados por quem? Pelo Espírito. E se somos guiados, a palavra fala, em Romanos 8 também fala, Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são verdadeiramente filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Se você é filho de Deus, tem que ser guiado por quem? Pelo Espírito. Não por você mesmo. Se guiarmos por nós mesmos, se começarmos a ficar... Ontem foi falado uma palavra aqui sobre uma dinâmica. Pode falar, Caio? Uma dinâmica da bola, que muitas vezes ficam batendo assim, e é como se fosse um problema, mas você fica, se você segurar, se você gritar muito, você perde o caminho. Mas se você parar e escutar a voz de Deus, você vai começar a entender a palavra de Deus. Deus me mostrou um exemplo esses dias, que eu fiquei, sabe, ruminando essa palavra durante, eu acho que quase uns 15 dias sobre isso. E muitas vezes a gente entra no quarto e começa a orar. Amém? Eu não sei, mas se o pastor estivesse aqui, eu ia fazer esse exemplo com o pastor, mas vamos lá. Vamos dizer que alguém trabalha numa empresa e o seu chefe, lembra que a gente foi chamado, o seu chefe lhe chama para falar com você. Você começa a falar ou pede o chefe para falar primeiro? Ou espera o chefe falar primeiro? Hierarquicamente, quem é maior, você ou Deus? Então a gente tem que esperar Deus falar ou a gente tem que começar só a orar? Ei, não existe um monólogo não. Um monólogo é uma pessoa só falando. Existe um diálogo. Muitas vezes, e Deus tem começado a falar e a mostrar para mim aonde eu tenho que ler, aonde eu tenho que meditar na palavra, o que Ele quer falar para mim, o que vai acontecer no outro dia. Então temos que entrar no nosso quarto, se ajoelhar, quem se ajoelha, sentar, quem se senta, deitar, conversar com Deus, porque não somos essas coisas religiosas, mas estamos dentro da presença de Deus. Então fique do jeito que você quiser, mas fale com Deus. Agora escute primeiro Ele. Escuta Ele, deixa Ele falar com você, e Ele vai te encaminhar para onde você quer ser encaminhado. Então devemos ser guiados. Não somos guiados? Não vivemos pela fé? Então deixa Deus falar primeiro e depois conversa com Ele. Se abre com Ele, mas escuta o que Ele tem para falar para você. Porque muitas vezes você está tão aperreado que você não consegue escutar a palavra de Deus. Mas se você primeiro receber dEle, você já vai começar a ficar tranquilo. Ele dá paz que excede o quê? Você deu para entender? Então quando você estiver meio atribulado, ai meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Ei, você não vai sair de canto nenhum. Mas entra no quarto e fala, Deus, fala que eu te escuto. E se tivermos desse jeito, Ele vai começar, e vai começar a mostrar para a gente o caminho que é bom, perfeito e agradável. Ele pode falar para você alcançar a vida da sua família. Ele pode falar para que você possa entender a prosperidade financeira que você chegue. Porque muitas vezes estamos atribulados com parte financeira, mas Ele pode dar estratégias para você chegar. Ei, nosso Deus é rico em estratégia. O próprio Jesus, Ele fez uma estratégia para alcançar a mulher samaritana. Ele começa a conversar com ela e mostra sobre os maridos. Eu sou a água, você nunca mais terá sede. Ele mostra uma estratégia e aí ela fica encantada, ao ponto de dizer, ei, eu acho que o Messias chegou. Ei, vamos lá ver, vamos lá. Ele começa a chamar pessoas. E você pode alcançar pessoas que você nem imagina, mas essas pessoas vão alcançar várias. Então, se entendermos o que Deus quer do nosso coração, vamos levar, vamos entender, vamos escutar o que Deus tem primeiro. Para no teu quarto. Antes de orar, escuta a palavra de Deus. Vê o que Ele tem para falar para você. Hierarquicamente, todo mundo sabe, Deus é maior do que nós. Nós não somos maior do que Ele. Então, se eu ia falar Ele aqui, se por exemplo o presidente chegasse, chamasse ele ia falar ou ele ia escutar? Primeiro ele vai escutar. Por quê? Porque existe uma hierarquia.
O próprio pastor falou comigo: ei, tu fala demais, tu precisa parar para me escutar. É verdade. Amém por isso, porque eu cresci. E eu não fiquei resmungando, não. Senão eu não crescia. Ei, eu parei, escutei ele, disse: pastor, obrigado. Porque senão, se o senhor não tivesse essa ousadia de falar comigo, eu nunca ia crescer. Precisamos ser ousados muitas vezes, feito pastor, para chegar para a pessoa e dizer: ei, para, escuta, porque tu vai crescer. Agora primeiro tem que parar e escutar. Amém? Eu escutei uma coisa esses dias, que eu estava fazendo o cabelo da minha esposa, e Deus, na hora sim, me soltou uma, falando que a fé sem obras, ela é morta. Amém? Se você mostra a tua fé sem obras, agora mostra tuas obras com fé, você vai ver que está fazendo tudo. Entendeu? Porque você, por fé, tem que se mover. Até para abrir a boca, você tem que se mover. Para dizer aquilo que você quer. Você não pode ficar calado na sua... Não, tem que mostrar as obras. Não são os ouvintes que vão ter a vida abençoada que Deus quer para eles, e sim os poderosos praticantes. Deixa eu botar mais para entender. Se você ouvir a palavra de Deus e ficar na sua, ficar só ali, você não vai receber tudo aquilo que Deus quer. Mas são os praticantes da palavra, são aqueles que crêem, aqueles que se movem, aqueles que fazem a obra, que vão receber de Deus. Só recapitulando exatamente para que a gente possa entender. Não é aquele que vai ficar parado, entendeu? É aquele que se mova. Há muito tempo atrás veio Irla e Sheila aqui, e ela chegou para mim, e isso foi um impacto na minha vida. Ela tocou em mim e disse assim: ei, mova-se. Não é para ficar parado. Ela fez: mova-se. Ei, é para a gente ficar parado? Claro que não. A gente tem que se mover na palavra. Se mova na palavra. Se mova na palavra. Queria primeiro chamar o grupo de louvor, para fazer de conta que está acabando. Duas vezes na Bíblia Jesus admirou-se. E essas duas eu queria botar só para a gente finalizar isso. Quem quer mover o coração de Deus aqui? Quem quer admirar o coração de Deus? Ei, isso é bíblico, viu? Só para imaginar. Duas vezes ele chegou e disse assim: ele se admirou. Uma foi em Mateus 8:10. Não, por aí, deixa eu voltar. Em Marcos 6:6. Vou tocar. Baixinho para cantar. Não precisa cantar. Admirou-se da incredulidade deles. Ei, lugar de igreja é lugar de bênção. Somos lugar de família, tá? Mas você não tem que levar por comum aquilo que Deus santificou. A igreja é o lugar onde somos abençoados. É o lugar onde você aceitou a Jesus. É o lugar onde você foi abençoado. É o lugar onde você recebe a palavra. É o lugar onde você é exortado. Então muitas vezes temos que entender que não é, diante dessas coisas, não é um ambiente só familiar. É um lugar de bênção de Deus. É um lugar onde ordenam a bênção. Por isso que não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, como Paulo nos exorta. Temos que congregar, por quê? Porque isso vai fazer que nos alicerce na palavra. Ei, o seu irmão precisa do seu dom. Eu preciso do seu dom. Porque é muito em comparação do corpo. Então precisamos do dom de cada um e não levar isso aqui para o comum. As pessoas chegaram da incredulidade, sabe por quê? Jesus chegou lá para curar, para salvar, para tudo. E essas pessoas disseram o quê? Ei, não é esse o filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro, o filho de Deus, é? Ei, levaram para o comum aquilo que Deus santificou. O próprio Deus na terra. Eles olharam e disseram: ei, esse é o comum. E ali ele não pôde fazer muitos milagres. Ele fez milagres.
mas aqueles que criam. Mas ele não pôde fazer muito milagre. Deus quer fazer um milagre. Agora vamos começar a entender o outro que simplesmente moveu o coração de Deus. Bota aí, por favor, Mateus 8:10, o centurião. Aleluia! Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel, ele estava falando que nem João Batista tinha tanta fé feita esse homem. Ei, o que é que movia o coração de Deus? Era fé, ó. No mesmo Israel, encheio de fé como essa. Não achei fé feito essa. Ei, a fé é que move o coração de Deus. Se movermos pela fé, Deus vai chegar a nós. Ele vai nos alicerçar, Ele vai fazer, porque a palavra fala também que Ele se agrada com a prosperidade do justo. Imagina com a prosperidade do seu filho. Ei, Ele faz o desejo do nosso coração. Isso está em Salmos. Ei, se lermos a palavra, vamos começar a estar alicerçados na palavra. Vamos amar a palavra, vamos viver a palavra, vamos levar a palavra, vamos estar na palavra. Ei, Deus nos chama para amar. O amor de Deus nos comove, é que nos fez que estamos na palavra dele. Ei, não foi o rancor de Deus não, Deus é amor. Ele só pode dar amor. O próprio amor é Deus. Ele te ama. Aleluia. Vivam pela fé, irmão. Vivam pelo amor. Mova o coração de Deus. Aí o centurião está com essa palavra. Ele simplesmente chegou, só mais ou menos dando ideia daquilo que ele falou. Ele pediu para que um servo de Jesus pudesse curar um servo dele. E Jesus disse assim: vamos lá. Jesus já sabia o coração dele, amém? Só que ele disse assim: vamos lá. Ele fez: ei, não, tu é homem de honra, tu tem uma autoridade, só diz uma palavra e vai ser curado. Você não precisa ir porque você tem uma honra tão grande, porque se você falar aos teus anjos uma só palavra, ou se você falar, ele vai ser curado. E ele faz. Jesus mirou. Ele olha assim e faz: ei, eu nunca vi um homem de tanta fé. Então Israel, ele estava dizendo que Maria, José, Pedro, Paulo, João Batista e todos que estavam ali, ninguém tinha fé feita aquele homem. Ei, a fé é o que move o coração de Deus. Vamos mover o coração de Deus? Enche esse lugar aqui de oração, de agradecimento a Deus. Levanta, por favor, todos. Vamos louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por você. Vocês foram abençoados. A partir de hoje é uma nova pessoa.